Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pressão sobre o técnico Antônio Oliveira se torna insustentável e a entrevista coletiva dele foi demissionária. Eu vou falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever para a gente bater 1 milhão de inscritos? Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, tá? O like no vídeo também me ajuda. O Antônio Oliveira, talvez até não seja mais o técnico do Corinthians quando eu estou gravando esse vídeo. Mas eu acho que dificilmente ele vai ser comandando o Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, pelas informações colhidas nos bastidores. Segundo, por ter o feeling de entender o momento, de entender o processo. Mais de 20 anos nesse meio, né, a gente sabe exatamente quando essas coisas acontecem. E eu não estou aqui dizendo que eu concordo com isso. Aliás, assim, eu vou dizer para vocês que eu já defendi o Antônio Oliveira em várias situações, não que ele precise de defesa, mas eu estou dizendo defendi as ideias, né? Defendi a ideia dele permanecer, né? Vamos colocar dessa maneira. Porque entendo que ele é um cara de boas ideias, é um cara de processos, é um cara que tem boas relações, um cara que, enfim, estava tentando blindar e acho que estava conseguindo em determinado momento o elenco de toda essa crise que acontece no Corinthians, fora de campo. Mas assim, quando vai para o trabalho dele nesse momento, eu sou obrigado a entender que ele não está conseguindo. Antônio Oliveira está sendo incompetente. Eu não posso mascarar os números. O Corinthians não vence há mais de 2 meses no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma única vitória no Brasileirão contra o lanterna da competição. O Corinthians não ganha de ninguém. Então não é pelo clássico contra o Palmeiras. É por tentar ao máximo vencer um Palmeiras que nem joga tanto assim e vence o jogo com naturalidade. Porque conseguimos entender que há um limite tático e percebo o quanto o Antônio Oliveira tem suas limitações táticas. Porque é dele que eu espero, é do treinador que eu espero soluções em meio à dificuldade. É o treinador que precisa potencializar um time que talvez não seja tão bom no papel. É um treinador que precisa encontrar soluções quando, enfim, existir toda essa bagunça administrativa e quando o elenco não for tão auspicioso. Mas quando você tem uma camisa, quando você tem investimento, quando você tem um orçamento, quando você tem uma folha de pagamento considerável, que é muito superior a várias equipes do campeonato que estão acima de você, e você não consegue sair da vice-lanterna, tem algo errado. Quando o Corinthians não consegue ganhar um jogo sequer, tem algo errado. E é por isso que ele precisa ser responsabilizado. Eu não estou dizendo aqui que a demissão dele seja a solução, até porque depende de quem vai vir. Mas eu não consigo ver, de verdade, perspectiva. Diante do que eu estou vendo, não apenas nesse clássico contra o Palmeiras, repito, mas em relação aos últimos jogos, ao time do Corinthians, ao elenco que tem, que não são de peças tão ruins, especialmente o time titular, e você não vê nada acontecendo, você não vê produção ofensiva, você vê só um toca no Wesley que ele resolve, aí fica difícil. E quando você vai para uma entrevista coletiva e esse treinador, ele dá declarações completamente fora do eixo, fora da dimensão, aí você entende que ou ele está no mundo da lua, ou ele está sendo lunático e sei lá, numa espécie de negação, tentando tergiversar sobre o que está acontecendo, ou ele está sendo dissimulado. E eu não sei qual é a pior. Ou ele está fazendo de propósito, ironizando e debochando da torcida, ou ele realmente não sabe o que está acontecendo. E se ele não sabe o que está acontecendo, bom, alguém precisa dizer para ele onde ele está. Alguém precisa dizer que ele é técnico do Corinthians. E é curioso, porque ele sempre... Poxa, eu estou no Corinthians. Ele sempre valorizou o fato de estar ali. E eu sempre respeitei isso. Mas essa entrevista, depois do jogo contra o Palmeiras, ela me assustou. Porque ele entendeu que o resultado não disse o que foi o jogo. E aí eu acho que é enxergar pouco o que foi o jogo. Ele não quis falar sobre pressão, minimizando essa situação toda, que isso tem que ser dirigido aos dirigentes, né, e tal, que ele é técnico de futebol, mas ele precisa falar sobre isso. Porque ele é o responsável, ele é o comandante do timão, literalmente. Ele é o timoneiro.
Ele é o que comanda o navio. E com todas as lideranças que foram se esvaindo no time, você precisa de uma voz ativa. E se esse cara, ele está... Perdemos. Fazendo um tanto faz como tanto fez, depois de perder mais um clássico, depois de perder mais um jogo, depois de não conseguir ganhar mais uma partida no Brasileiro, e dizer que o momento não é desesperador, sendo vice-lanterna, dizendo que, bom, 13 de 38 tem tempo ainda. Essa história eu conheço. Vai tendo tempo, até que não tem mais tempo. Então, alguém precisa, se não é o Antônio Oliveira, e aí eu acho que alguém da diretoria, especialmente o presidente, precisa chegar... É que o presidente também, muitas vezes, diz que está tudo bem, que está trabalhando, que tem dinheiro entrando, não sei o quê, que pegaram um caixa em um problema lá da gestão passada, tudo isso eu entendo. Mas precisa alguém chegar e ser claro com o torcedor. Não, realmente a situação é essa. O jogador não está recebendo, a situação da dívida é complicada, mas o time precisa jogar mais. Alguém precisa dizer isso. E o Antônio está... Não, nós jogamos bem... Não, cara, não, desculpa. Não adianta, o torcedor só vai ficar feliz quando o time vencer, nem que seja por 1-0 com um gol contra. Se isso acontecer, se uma vitória acontecer, sei lá, esporádica, com 1-0 com um gol contra, beleza, porque aí você está vendo o trabalho. Agora, quando nada acontece, você entende que o trabalho não está sendo bem feito. E aí não adianta, Antônio, realmente os caras irem para o CT todos os dias, chegarem no horário, trabalharem certinho e tudo mais, se no jogo eles não ganham. Não adianta, tá? Não vai ter uma medalha depois, no final do ano, dizendo vocês trabalharam muito bem, mas ano que vem, Série B. Não adianta, tá? Tem que ganhar o próximo jogo. Tem que ganhar algum jogo. Porque o resultado ainda é o mais importante. Então, assim, eu não posso, por mais que eu entenda que o Antônio está lá dedicado, que ele está envolvido, que ele quer dar certo no Corinthians, eu não posso mascarar o fato de que ele não ganha um jogo sequer. E aí, meus amigos, pelas informações, realmente a pressão está muito forte, e o Antônio Oliveira deve ser desligado a qualquer momento. A qualquer momento. Tem aquela história de você não valorizar muito o rival, demitindo depois de um derby, mas, cara, nos últimos foi só o que aconteceu, né? O Palmeiras já derrubou alguns técnicos do Corinthians nos últimos anos. Wagner Mancini, Vanderlei Luxemburgo, alguns. Porque, assim, Fernando Lázaro, e por aí vai. Não tem como. Porque, na verdade, é só a cereja do bolo. E a derrota para o Palmeiras, ela só, somada a essa entrevista surreal do Antônio Oliveira, com todo o momento que o time está vivendo, é questão de tempo para você fazer uma troca. Agora, essa troca é complicada, porque a gente está no meio da temporada com um time que está em formação, que perdeu todas as suas lideranças, com exceção do Fagner, que inclusive está machucado e não joga, mas perdeu o Cássio, perdeu o Paulinho, perdeu ano passado o Gil, perdeu o Juliano, perdeu vários jogadores que eram referências, em que hoje você tem novas lideranças, mas de caras que chegaram ontem no clube. E o comandante é um cara que, digamos, tem um currículo pequeno, né? Não tem um histórico para ser uma voz ativa importante. Quem será esse comandante? Bom, tem informações de que o Cuca poderia voltar. Eu já me manifestei aqui várias vezes contra o Cuca no Corinthians, porque o torcedor do Corinthians tem uma dificuldade de entender, muitos torcedores, né, que estar no Corinthians é diferente do que estar em qualquer outro time. Então, se ele treinou no Atlético Paranaense, ele pode treinar em outro clube. O fato dele voltar para o Corinthians, mesmo que ele tenha conseguido a anulação da sua condenação ou do processo, né, mas ele continua condenado, né, ele não foi inocentado, ele anulou o processo. Mas, enfim, ele não tem nenhum impeditivo para trabalhar como nunca teve no Brasil. A questão estar no Corinthians sempre foi ética e moral, pela bandeira que o clube tem. Mas, beleza, se o torcedor e o próprio presidente não quiser entender isso, eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Mesmo já tendo entrado. Mas é só para marcar minha posição aqui, se alguém tinha alguma dúvida. Agora, o Cuca, vocês viram o que ele fez no Atlético Paranaense. Ele já fez isso no Santos, ele já fez isso no Palmeiras, ele já fez isso no São Paulo.
O Cuca, ele não aguenta a pressão. E ele vai sofrer pressão de novo, ainda mais a pressão natural, além de todo o contexto, né? De pegar um time na vice-lanterna e de ter que tirar esse time do rebaixamento. O Cuca não vai aguentar e vai pedir para sair. Isso é o histórico dele, não é eu que estou dizendo. Então, será que vale a pena, de novo, pagar o preço de todo... E olha, das vezes que eu conversei com Augusto Melo sobre o Cuca, ele sempre rechaçou. Me estranharia muito se agora, nesse momento, ele recontratasse o Cuca. Depois de tudo isso. E me estranharia mais ainda se o Cuca aceitasse, depois de tudo que ele passou. Enfim, o Cuca está na pauta. Assim como o Fábio Carille, que também é uma incógnita. Porque o Carille deixaria o Santos num projeto de recuperação do clube, da confiança do Marcelo Teixeira, para reconduzir o Santos até a Série A, para pegar o Corinthians nessa situação? Não sendo esses dois, o Sampaoli, que é um maluco completo, e será que o Sampaoli pegaria o Corinthians nessa situação também? Enfim, gente, o fato é, o Antônio deve deixar o cargo, e aí depois disso a gente provavelmente vai ter mais noção de quem está próximo de assumir o time daqui para frente. Mas essa decisão é delicada. Ao retirar um treinador, você precisa pensar na reposição. Isso tem sido um grande problema do Corinthians nos últimos anos. Não que o Antônio mereça ficar. Ele não merece, pelo trabalho incompetente que está fazendo. Agora, precisa escolher muito bem essa reposição. Nos últimos anos, foi um dos grandes problemas. Inclusive fazendo o time brigar para não cair todo ano por conta disso. Será que não aprenderam a lição? É com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!